que vai trazer uma palavra poderosa nessa noite em nome de Jesus. Obrigado. Um barulho. Pode notificar. Só um momentinho. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Geralmente a gente tem um cumprimento um pouco diferente aqui. Opa. Que é isso? Aleluia. Hoje Deus vai operar, eu sei. Glória a Deus. Geralmente nós temos aqui um cumprimento um pouco diferente. Eu falo que eu sou o Glauco da Fabiane, Eu falo que eu sou a Fabiane do Glauco. E aí nós damos um beijinho na boca, um beijo de 6 segundos, e convidamos vocês também a beijar, porque nós pastoreamos aqui os casais da igreja. Nós somos pastores de casais aqui na Casa dos Apóstolos. Mas hoje você colocou uma expectativa no seu coração. Aliás, hoje é o culto profético, o santo culto. Todo mundo que está aqui já viu muitos milagres. Eu mesmo presenciei aqui cura de câncer, casamentos restaurados, pessoas que eram viciadas em drogas e hoje estão servindo o altar. Então eu já vi muitas coisas aqui, ou então você já ouviu falar e foi convidado. E hoje é dia de guerra, hoje não é um culto de casais. Aleluia! Então, para você vencer na vida, você tem que fazer guerra. E é interessante você saber quem você é primeiro. Se eu perguntar aqui para muitos de vocês quem você é, você vai dizer o seu nome, a sua profissão. Eu poderia dizer, eu sou o Glauco, como eu me apresentei aqui, sou marido da Fabiane, tenho 37 anos, sou dentista. E eu vou colocando ali alguns adjetivos. Mas a verdade é que, quando você confessou Jesus Cristo como Senhor, você se tornou filho de Deus. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. E aí, sabendo disso, Jesus Cristo, ele falou, perguntaram um dia para ele, Jesus, como que é Deus? Ele falou, se você vê a mim, você está vendo meu Pai. E eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. E quando você olha no espelho, o que você vê? Você enxerga as características de Jesus? Quando o seu marido, a sua esposa, olha para você, essa igreja, enxergam as características de Jesus? Que muitas vezes nós romantizamos, espiritualizamos muitas coisas, só que, como que Jesus era, sendo todo-poderoso, ao ponto de quando os romanos miraram nele, os fariseus, Judas tinha que dar um beijo nele, porque ele estava misturado no meio daquele povo, e aquele povo parecia todo mundo comum, todos eram iguais. É você parecer com Cristo, ao ponto de você poder falar as mesmas coisas que Jesus disse. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu só faço o que eu vi o Pai fazer. Então, quando você tem essa convicção de quem você é em Deus, você vai olhar para os problemas um pouco diferente. Por quê? Você foi formado de Deus, feito pelas mãos dele, através do barro, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Você é a imagem e semelhança de Deus. E aí, quando você tem ciência disso, você começa a pensar, Jesus é amor, mas também ele é fogo consumidor. Alguns chamam ele de Emanuel, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas também chamam ele de Senhor dos Exércitos. Então é da natureza de Deus fazer guerra. É da natureza de Deus. E se você se parece com ele nesse trajeto, Deus vai propor para você algumas guerras. Ao ponto desse caminho, você se despindo de você mesmo, você entrando na dependência de Deus e se vestindo de Cristo. Então, às vezes, nós romantizamos muitas coisas. O pastor Henrique um dia fez um culto aqui, que para mim, com uma frase, ele podia ter terminado o culto. Ele falou assim, o céu não age, o céu reage. E o que você está fazendo? Como que o céu vai reagir para te abençoar se você está dando brechas? Deus é justo. Ele quer te abençoar, você quer receber porque você não recebeu ainda. E aí, quando nós entendemos essas características de Deus, a guerra é necessária para transformar você em alguém parecido com Cristo.
vezes, eu já caí na bobeira de falar, poxa, eu confessei Jesus e parece que as coisas pioraram. Eu acho que talvez aqui muitas pessoas já falaram isso, falaram essas asneiras. Mas não, quando eu era do mundo, parece que o diabo ali jogava uma purpurina, fazia um lacinho, enfeitava, não tinha resistência para o pecado ficar mais bonito. E a partir do momento que agora você confronta o inferno, você tem um inimigo diante de você. Isso é uma resistência. Quem vai amaldiçoar quem Deus abençoou? Então, muitas vezes, nós damos muita importância para as guerras, para as lutas, sendo que, se nós somos imagem e semelhança de Deus, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele nunca perdeu a batalha. Quando você estiver batalhando, você tem que ter ciência que naquele trajeto todo vai ter algumas perdas, mas essas perdas são boas, são perdas da obra da carne. E aí Jesus vai pegar e converter naquilo que Ele quer fazer através de você. Então é da virtude de Deus fazer guerra. Não fuja da guerra, Deus quer te promover. E no meio daquela batalha toda, você vai ficar com os despojos de guerra. Você vai pegar aquilo que é seu e, infelizmente, está escrito, cuidado para que outro não rouba a sua coroa. Tem pessoa que vai desistir no meio do caminho, você vai guerrear, e vai ficar tanta coisa que você vai falar assim, meu Deus, é uma bênção. Você está ficando com despojo de guerra até dos outros. Então você tem que entender quem você é no Pai. Parar de reclamar. Eu estou falando de mim mesmo, viu, gente? Estou falando o que aconteceu comigo. Eu só posso falar o que aconteceu comigo. Muitas vezes, quando eu confessei Jesus e decidi seguir Ele de verdade, eu recebi uma promessa, eu recebi uma palavra. Todos nós aqui receberam uma palavra. E foi aí, justamente, onde eu fui atacado. Ao ponto de chegar e falar assim, meu Deus, será que essa palavra é sua mesmo? Então nós temos que ficar mais parecidos com Cristo. E o culto de hoje é justamente sobre isso. Nós vamos dar algumas dicas, ferramentas de guerra para você triunfar. Essa palavra aqui é cheia de ferramentas. E às vezes espiritualizamos tudo. Apesar de você ser um ser espiritual com experiência carnal, existe uma decisão que você tem que tomar. Larga tudo e me segue. Esse é o comando. E aí, muitas vezes, nós pegamos a nós mesmos olhando para Deus, como se Ele fosse um bombeiro, mas Deus tem muito mais para oferecer para a gente. E aí comportamos como mendigos espirituais. Jesus disse que aonde Ele estiver no Pai, nós também estamos. Jesus está no alto, sublime trono, cheio de glória e de poder. E Ele não é egoísta, Ele deixou aqui o Espírito Santo. A mesma força que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita dentro de mim e de você. Então é sobre isso. Esse culto, ele tem uma cronologia. Primeiro, você tem que identificar quem você é. Você é filho de Deus. Em Cristo Jesus. Está doendo? Tá, claro, tem que morrer o velho homem. Que hora que você vai se submeter à vontade de Deus para se cumprir? Submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O inimigo, gente, ele é muito astuto, muito. E ele trabalha através de brechas. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês hoje. Então, ele está constantemente procurando brechas para poder atuar na sua vida, para poder alcançar a sua família, a sua casa, o seu casamento, seus filhos, suas finanças. Ele vem procurando. E se ele encontrar, ele entra. E se ele entrar, ele faz um estrago absurdo. Então, presta muita atenção, porque como o Glauco disse, hoje não é um culto de casais, hoje é um culto de guerra, e a gente está aqui para ensinar vocês a fazer guerra. E eu creio que nessa noite ninguém vai sair daqui do jeito que entrou.
E toda vez que eu falar aqui sobre muro físico, sobre muro, você não vai pensar no muro físico. Você vai pensar no muro da presença de Deus. É um muro espiritual. Então, toda vez que eu falar sobre muro, você vai pensar que é uma presença tão grande, que você se veste de Cristo, tão grande, é um muro tão grande, tão alto, que você está ali escondido na sombra do Onipotente. O inimigo vai até te procurar, mas ele não vai te encontrar, porque você está na sombra do Onipotente a partir de hoje. A partir de hoje, vocês vão sair daqui sem brecha nesses muros. A partir de hoje, vocês vão sair daqui com a consciência de tudo que precisa ser mudado. E a oração final aqui vai ser só o selamento, porque a libertação vem agora. A libertação vem com a palavra, ela vem com o conhecimento. E é isso que a gente veio trazer aqui nessa noite. E quando eu e Glauco começamos a congregar nessa igreja, como ele disse, nós recebemos uma palavra. E essa palavra foi a seguinte: vocês serão pilares dessa igreja, pilares financeiros. Falei, glória a Deus, a gente estava vivendo um momento sensacional na nossa carreira, na nossa vida financeira, estava tudo maravilhoso. E aí, sabe o que aconteceu? Logo depois que a gente recebeu essa palavra, a gente quase faliu. Na verdade, gente, a gente só não faliu porque Deus esteve com a gente sustentando. E, às vezes, assim, quando eu fiquei aqui na fila de oração, naqueles 12 dias de janeiro, quase todas as pessoas que vieram até mim pedir oração estavam com problemas financeiros. E eu acho que hoje é um problema geral que está quase todo mundo vivendo. E eu duvido que alguém aqui está vivendo um problema maior do que o que a gente viveu. Porque quando a gente parou para fazer as contas, era quase 1 milhão que a gente tinha para pagar. E a gente pensou assim, impagável, não tem jeito. Só que a gente tinha uma promessa, a gente tinha recebido uma palavra. E eu falei assim, Senhor, como assim? Como que é isso? Como que isso vai acontecer? A gente não sabia. Mas uma coisa a gente tinha certeza. Nós levantamos um muro e cercamos a nossa casa. Nós cercamos o nosso casamento, nós cercamos a nossa filha, nós blindamos a ponto do diabo procurar brechas, mas ele não encontrou. Então, nós podemos dizer com toda certeza que nós passamos pela maior crise que a gente já teve na nossa história. Olha que nós estamos juntos há 20 anos. E a gente nunca imaginou passar por um negócio desse, mas nós passamos assim, ó, de mãos dadas. Porque nós decidimos construir o muro da presença. O muro da presença estava na nossa casa. E ali não tinha brechas. E nós entendemos que essa crise financeira que nós passamos era Deus que estava nos capacitando, nos moldando, nos forjando, nos amadurecendo, porque não dava para ser pilar da obra com aquela mentalidade que a gente tinha. A gente desperdiçava muitas sementes. E Deus não queria isso. Não era para ser desse jeito. E nós entendemos que esse muro da presença, ele traz proteção, mas ele também, ele estabelece limites, porque outra coisa que a gente teve que aprender com essa crise financeira é que pouca gente pode acessar a nossa casa, pouca gente pode acessar a nossa intimidade, pouquíssimas pessoas podem, e nós entendemos isso a duras penas, porque nós confiamos tarefas para pessoas erradas, e foi um dos motivos que nós caímos na crise financeira. E aí a gente pensava assim, e agora, o que vai ser? Presta atenção no culto, que daqui a pouco a gente vai contar como é que essa história desenrolou. Mas esse muro, gente, ele serve para proteger a intimidade da sua casa também. Sabe? Porque tudo que é exposto se torna vulnerável. O que ninguém vê, ninguém vai cobiçar, ninguém vai querer, ninguém vai invejar. Ninguém vai tentar tomar. Mas o que está todo mundo vendo, vai tentar. E aí eu me lembro da palavra de Jó. Inclusive, quando a gente estava passando por toda essa crise, eu foquei muito. Eu li o livro de Jó, sei lá, umas 20 vezes. Eu ficava tentando buscar alguma revelação para a gente sair da crise. E eu ficava pensando, se Jó recebeu muito mais do que ele tinha antes, a gente também vai receber. E eu pensava nisso. E eu foquei na palavra de Jó e andei nela. E aí, aqui em Jó 1:10, vai dizer: acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Até Satanás teve que reconhecer que ao redor daquela casa, daquela família e de tudo que Jó tinha uma cerca protetora. E ali ele não entrava. Eu tenho certeza que era uma cerca sem brechas.
Eu tenho certeza, porque Satanás teve que reconhecer. Ali ele não podia entrar, ali ele não podia tocar, ali ele não tinha poder. Mas, gente, tem um perigo muito grande na vida de nós, crentes. É quando a gente recebe uma bênção. Quando a gente recebe uma bênção, é a hora que a gente mais tem que vigiar. Mas o que a gente faz? O contrário. A gente está descansado, renovado, alegre, feliz. E aí a gente serve a Deus? Não. Deveria ser a hora que a gente mais busca, porque a gente está bem. A gente está tranquilo. Por que nessa hora a gente não busca? E aí eu creio que Deus bota mais problema, porque Ele fala assim, é só assim para você buscar. Então o problema vai bater na porta todo dia. Porque se quando tem o problema, você ora, jejua, busca, tem intimidade, lê a palavra. E quando não tem, você não faz nada disso. E o que Deus quer com a gente? Intimidade. Então, Ele traz o problema. E Ele trouxe o problema para nós, mas não era um problema pequeno, não. Era um problema gigante, que eu falava assim, não tem jeito de resolver. Mas eu tinha uma palavra. E talvez aqui tem muita gente que já não vinha há um tempo. Mas aí o problema, ó, bateu na porta. E aí está aqui. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos problemas, porque eles trazem a gente de volta para a presença. Quando vocês receberem uma bênção, gente, se vocês quiserem viver um longo período de bênção, aprende isso hoje. Não relaxa, não. Ora mais, jejua mais, busca mais, e aí esse período de bênção vai se prolongar por muito mais tempo. E o problema também é que tem gente levantando muro no lugar errado. Tem gente levantando muro dentro de casa, ao invés de ir ao redor da casa. E aí vem um muro entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, um muro entre os irmãos. E aí tem gente que levanta muro até dentro da igreja. Tem gente que levanta muro dentro da igreja, sabe? Porque tem gente que já acha que sabe muito e que é espiritual demais e não aceita nem a liderança orar pela pessoa, não compartilha as guerras com a gente. A gente está aqui como irmãos, a gente está aqui para orar junto. A gente está aqui para pelejar, para dobrar o joelho, para fazer jejum, para acordar de madrugada. É por isso que a gente está aqui. Mas a pessoa, ela se acha tão superior, porque às vezes tem ali um curso de teologia, que ela não vem buscar a nossa ajuda. Mas a gente está aqui porque, então, a gente está aqui para servir vocês todos os dias. E aí, presta muita atenção no que eu vou falar aqui. Todo mundo aqui tem uma promessa de Deus. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Quem pensou que não ia acontecer? Pois é, a gente levanta um muro entre a promessa que a gente recebeu e nós. E aí, com a nossa própria boca, a gente libera palavras de resistência sobre a nossa própria vida. Não vai dar. Não é possível, não condiz com a circunstância da minha vida hoje, não condiz. Mas não interessa como está a circunstância da sua vida hoje. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, hoje é dia de derrubar esse muro aí. Hoje é noite de derrubar esse muro que você levantou entre você e a promessa. Porque o mesmo Deus que cumpriu na nossa vida, vai cumprir na vida de cada um de vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então, esse muro mental está caindo nessa noite. Aleluia. A gente não coloca mais limites para Deus. Era quase 1 milhão, gente. Era quase 1 milhão. A Valéria estava lá na minha casa. Ela lembra. E aí, tem muitas casas, muitas pessoas sendo destruídas. Eu lembrei aqui daquele dia que a Valéria falou assim, o leite está acabando. O leite estava acabando. Lembra, Valéria? E eu falei assim, eu sei. Eu sei. E a gente tinha o dinheiro de vir para a igreja, esperando receber ali, para poder comprar no outro dia. Ah, mas são doutores, são isso, são aquilo outro. Como a Fabiane disse, eu até cortei ela aqui, que a gente tinha um combinado de um entrar no meio do outro, mas é a revelação de Deus. Sempre faz isso. Mas eu lembrei, assim, eu olhei para a Valéria falou assim, tem que comprar o leite. E eu e a Fabiane, assim, nós sempre tivemos uma vida muito confortável, nós já atendemos jogadores de futebol, viajamos, moramos fora mais de 1 ano, no Canadá, a gente chegou um ano que a gente fez várias viagens no exterior. Tudo bem, isso é legal,
Mas, porém, a gente desperdiçou sementes, confiando em pessoas que não podia confiar. E a palavra vai dizer, se o herdeiro for um menino, nada o diferencia de um escravo. Tudo que Deus te dá é precioso, você não pode desperdiçar. A gente contentava com um bom salário, mas Deus queria todo o salário, que uma parte ficava à beira do caminho. E aquele Deus que nos fez sair de uma dívida de quase 1 milhão, eu creio que agora vai se cumprir a promessa, vai sobejar e a gente vai implantar igrejas. É isso que eu creio. É isso que eu creio. A gente não estabeleceu limites entre a promessa, nós não colocamos muro, nosso casamento, parecia que a gente não estava vivendo aquilo. Nós estávamos muito bem, na verdade nós vivemos a melhor fase do nosso casamento. Então, muita gente é destruído por falta de vigilância, falta de comunicação, falta de posicionamento espiritual. E é isso que nós vamos ensinar aqui para vocês hoje, então. Nós vamos ensinar as estratégias que nós usamos. Já que deu certo para sair de uma dívida de quase 1 milhão, tem que funcionar para vocês também. Amém? E aí, a gente vai usar o texto de Neemias aqui. O Neemias, ele liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém após o exílio do povo de Israel para a Babilônia. Eu sou apaixonado com esse livro. Eu já li esse livro várias vezes com muitas perspectivas de ótica. No meu casamento, li de novo pensando no financeiro, li de novo pensando nos dons e predicados e para o chamado que Deus me chamou. Então, vou deixar aqui de dever de casa. Cada um tem uma revelação. Leia esse livro, um livro fácil de entender, sou apaixonado com esse livro. Então vamos lá, Neemias, capítulo 1, versículo 1. Hoje vai ter muita Bíblia, muita revelação, muita profecia. Então levanta a mão, eu tenho certeza que Deus vai falar hoje. Amém. As palavras de Neemias, filho de Acales, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Sussã, fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. A Babilônia aqui representa obras do diabo, amarras ao ponto de você sentir estático, preso. Talvez aqui muitos estão de corpo físico, você vem na igreja porque você aprendeu a ser crente. Mas aí muitos, talvez aqui, ainda estão presos na pornografia, ainda estão presos na mentira, no adultério. Outros, talvez, para sair de um cativeiro, tem que fazer guerra. E através dessa guerra, gera perda, gera cansaço. E aí, quando você sai do cativeiro, você saiu de lá, mas você não tem mais perna para você andar, você está cansado, você está exausto. Você não divorciou, mas você vive com um estranho dentro da sua casa. Está vivendo em miséria. Você não faliu, você não perdeu sua casa, seu negócio, mas você estava ali talvez como eu e Fabiane, pagando as contas do dia, vivendo de milagre. Isso faz parte também. Isso faz parte. Isso é um ensino. Eu aprendi muitas coisas. São poucas coisas que me assustam hoje. Mas eu tinha quem a recorrer. Quantos dos meus amigos aqui, eu já não mandei um WhatsApp, o pastor, meus amigos e irmãos que estão aqui. Mas muitas vezes nós nos sentimos autossuficientes. Está destruído. Às vezes recebe um comando aqui do altar. Muitas vezes, a gente até parou de fazer isso. Vem aqui na frente, entrega o seu dízimo. Se você não tem, vem receber a unção quebra o jugo. E você fica aí sentado, não tem nem reação para vir receber uma palavra. Covarde. Covarde. É isso que eu estou falando. A gente tem que saber assumir as responsabilidades.
essa palavra mexe muito comigo, e quando eu me dispus a pregar ela, eu até falei com a minha esposa, vamos pregar comigo que você equilibra as coisas. Meu Deus. Vamos continuar aqui, tem muita coisa para falar. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. É normal você chorar. Eu chorei muito, muito. Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, eles serão consolados. Mas aqui ele chorou por alguns dias. Tem gente que já está chorando há anos. Isso não é normal. Isso não é normal. Claro, Neemias aqui, ele chorou, ele não era um psicopata, ele tinha sentimentos, ele amava aquele povo, ele chorou. O luto faz parte, nós respeitamos isso. As perdas, o cansaço faz parte. Mas o que não é normal é você pedir a mesma oração 1, 2, 3 anos. Tem algum problema com Deus? Exige muita coisa de Deus, está a fim de lá abrir mão? A promessa não cumpriu, e o que você deixou de fazer? Está entregando brecha, entregando arma na mão do diabo. Só que aí, você é filho de Deus. Talvez, só se você fazer muitas coisas, o Espírito Santo te abandonar, talvez você vá morar no céu, mas sua vida aqui é uma desgraça. Só que você tem que entender que a vida eterna começa quando você confessa Jesus. Meu Deus. E aí, Neemias, ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias, e aí vem outra arma de guerra. Ele jejuou e ele orou perante o Deus dos céus. E quando Neemias chorou, lamentou, talvez ali eu creio que sem força, ele começou ali devagar, o Espírito Santo tomou a boca dele. E aí ele começou falando das grandezas de Deus. Vamos ler essa oração, que aqui tem um código espiritual. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança da benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires o coração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Há um código aí, presta atenção. Ele está pedindo perdão pelo povo que veio atrás da geração dele, que temos cometido contra ti. Também eu, ele assumindo responsabilidade. Também eu, a casa do meu pai, temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti. Não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Aqui mora um perigo. Porque hoje existe um falso evangelho na internet. Pessoas que não têm cobertura espiritual, pessoas que não tomam santa ceia em lugar nenhum, não entendem a palavra, trabalham como o diabo, pegando palavras soltas e ministrando ao vento, fazendo uma mensagem no chat GBT, e você pega aquilo como verdade. E aí vai falar assim: você hoje não precisa de congregar na igreja, porque o diabo quer que você fique sozinho, separado. Fala que você não precisa mais dizimar, que isso é coisa do Velho Testamento. Fala que você não precisa mais de um pastor, você não submete a ninguém, aí você é seu próprio Deus. Você não está mais debaixo da autoridade. Quando você vê, você está aqui se afogando. Você é chamado para congregar com o povo, para receber um pão todo dia, para você fortalecer e lutar as guerras do dia. E aí, quando Neemias começou a orar, ele foi conduzido a fazer uma oração pedindo perdão pelos pecados dos pais. Mas tem crente hoje na internet falando que não existe maldição hereditária, que Jesus já fez tudo. Eu creio que ele fez tudo. Porém, fala com o irmão do seu lado, porém, a palavra vai dizer que
Jesus levou sobre si todas as dores, maldições, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Porém, o inimigo está ao seu derredor, procurando alguém que ele possa tragar. E você tem lutas todo dia. E muitas vezes nós damos brechas. Você é de Deus, mas você dá brecha. E aí você dá permissão para tocar. E aí vem uma parte importantíssima aqui das estratégias de guerra. Primeiro eu falei da identidade. Você é filho de Deus. Depois, nós ministramos sobre o poder da cerca protetora, de não dar brecha para o inimigo. Nós falamos aqui sobre reconhecer, não mentir o que você está sentindo, pode chorar. E aí, quando você começa a pedir perdão pelo pecado dos seus pais, seus antepassados, na verdade aqui você está dando um diagnóstico espiritual. E aí você percebe que as coisas que estão acontecendo ali dentro da sua casa, o seu comportamento, não é somente ali uma cultura estabelecida de educação, é também um peso espiritual daquelas entidades que ainda querem permanecer, que assolaram os seus bisavós, os seus avós, e quer permanecer. E aí, quando você começa a dar nome para os demônios, pedindo perdão pelo pecado dos seus avós, oh Deus, perdoa, meu avô, por causa de um pedaço de terra, matou fulano de tal, porque o meu bisavô era um machista, e aí os homens, quando fazia ali uma certa idade, ele levava eles lá no prostíbulo. Perdoa, Senhor, porque ele não sabia, meu pai apanhou muito, aí ele virou um alcoólatra, e aí você vai ver no seu filho um alcoólatra, um viciado, o espírito de divórcio dentro da sua casa. Quando você começa a pedir perdão pelo pecado dos seus antepassados, você não está negligenciando, porque todo general, todo campeão de batalha, ele primeiro, antes de entrar numa batalha de qualquer jeito, ele olha primeiro para o inimigo, reconhece onde que ele vai atacar, qual é esse inimigo. E aí, quando você tem ciência disso, e aí você começa a lutar as suas guerras diferentes. Você vai entender o comportamento do seu marido, o comportamento do seu filho. E se você fazer um check-up espiritual, você vai ver que os comportamentos é só uma repetição, aquelas entidades estão ali dentro da sua casa. Só que aí você é crente, você não reconhece isso. Aí vem o falso evangelho de alguém que não congrega em lugar nenhum, circunciso, vem com essa ladainha, que esse é lorota que não existe maldição hereditária. Fica aí à beira do caminho para você ver. Não brinca não, o adversário das vossas almas estão aí do seu derredor, jogando um monte de distração, um monte de coisa, para no dia mal você abrir uma brecha. Meu Deus. E aí, eu tive uma revelação. Eu sofri um acidente no meu olho. Às vezes, talvez eu até deixei já alguém no vácuo. Se vier me cumprimentando aqui assim de lado, talvez eu não te veja. Você estende a mão aqui para mim, o doutor Glauco é metido, não me cumprimentou. Eu sofri um acidente no meu olho, a bala de fogo. Eu tive essa revelação lendo esse livro aqui. Lendo esse livro. E aí, quando eu fui fazer um check-up espiritual, a minha avó perdeu um filho, novinho, irmão da Geralda, o Osanã, quantos anos ele tinha aqui, quando ele morreu, Gê? Não, o Osanã, uns 9 anos, na fazenda lá, o vizinho pegou uma arma de fogo, brincando, 2 crianças, uma atirou no outro e morreu. Aí eu tive um tio, o irmão da Ariel, uma baixinha aqui de fogo, que ficava com cabelinho lourinho aqui, era pastora nessa igreja. O irmão dela faleceu novo, 27 anos, teve uma briga na adolescência com um rapaz, aquele cara não esqueceu, foi lá e matou ele. E aí, quando os meus pais se separaram, ali veio uma certa revolta e tudo, meu irmão começou a envolver com pessoas bem estranhas, mas era novo, ele tinha o quê? 12 anos. E aí ele achou maneiro alguém andando com aqueles cordões com bala de revólver. O vizinho era policial, ele trouxe aquela bala ali para dentro de casa, e eles manejando aquilo, aquela bala explodiu e a cápsula voou no meu olho. Eu estava indo tomar água. Estava vendo um filme, e aquela cápsula voltou no meu olho. Olha o diagnóstico aí, espírito de morte, querendo repetir. Matou lá, querendo matar dentro da minha casa. Então você tem que reconhecer que a sua guerra não é contra a carne,
Não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho. São entidades. E se eu continuar falando aqui, todo mundo aqui tem um diagnóstico. E aí, vamos lá para o final da oração, porque esse culto aqui, senão não desenrola, não. Vai no 11, por favor. No 1. Capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e a fazer prosperar hoje o teu servo, e dar-lhe graça perante este homem. Então, era eu, copeiro do rei. Neemias era copeiro do rei, ele era alguém de confiança, ele tinha acesso ao rei. Deus tem confiança em ti. O rei aqui está representando Jesus, talvez. Deus tem confiança em você, para você largar a mentira, para você perdoar, para você parar de terceirizar a culpa para Deus, que você é um coitado, e assumir as suas responsabilidades. É como se eu falasse com a Beatriz: Bia, fica aqui, não vai ali não corre, cuidado. Aí você vai lá e atravessa a rua, às vezes pode ser atropelado. Deus quer te guardar dentro de uma cerca de amor, de prosperidade. Você sabe que é errado, mas você vai lá e quer viver a sua alegria. Vamos para o capítulo 2, por favor. Versículo 2. Outra chave aqui importantíssima. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Por que não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as portas a fogo. Neemias aqui trouxe outra revelação. Quantas das vezes a cultura neopentecostal de você vir procurando uma revelação faz com que você deixa que o profeta que vai orar para você não libere uma palavra sobre a sua vida. Porque Neemias aqui, quando o rei identificou o rosto dele, falou assim: por que tu está triste? Ele não mentiu. Ele foi alguém que falou na lata para ele. E quantas vezes o pastor Charles falou assim, reúne aqui os pastores, e você vai falar assim, Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Aí eu estou aqui, a pessoa vem, sai de lá de trás, todo derrotado, andando assim, todo arrastando, aí chega aqui e fala assim: ora para Deus me abençoar. Aí eu falo assim: Deus abençoe ele em nome de Jesus, não tem decisão. Ou então chega assim: ora para o meu emocional, dá nome para o diabo. Quem que é? É seu irmão? É seu marido que está te enchendo o saco? Sua esposa? Seu milagre tem nome. O pastor Charles, ele falando: decisão. Decisão. Não é pagação de pau que eu estou fazendo aqui. É porque eu já fui esse cara, sem plano, sem projeto, andando ali, o que der deu. E aí você vem na igreja, o ambiente profético está aqui, e basta uma palavra. Eu tinha uma dívida de 1 milhão, mas eu tinha uma palavra. Uma palavra já é o suficiente. E aí, Neemias, e o rei, aí vem o rei, e o rei disse: que me pedes agora? Então orei o Deus dos céus, e disse ao rei: se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me as cartas para os governadores do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê
madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. E é isso que Deus te trouxe aqui hoje. Deus tem uma carta, um decreto espiritual. Deus está te dando hoje acesso à força que ressuscitou Cristo dentre os mortos, que vai fazer com que você identifique esses demônios. Você vai voltar lá atrás e vai humilhar o inferno, porque você estabeleceu. Você é uma pessoa determinada. Como Neemias chegou com um plano na mão, ele já tinha até os dias para cumprir. Entrega os seus planos ao Senhor, Ele vai fazer prosperar. Eu estou falando de gente aqui que está com a empresa quebrada e vai chegar aqui, já vem com um plano pronto, vai pedir um conselho, uma palavra. Eu estou falando de gente aqui que está com um casamento destruído e vai falar: seu pastor, eu quero um conselho, eu quero mudar. Mas não é só apontando o erro do outro, não, é assumindo a sua culpa. Aleluia! Deixa ela falar. E Neemias, gente, ele foi alguém que viu que tinha algo errado e que algo precisava ser feito ali. Só que Neemias, ele sentou, chorou, orou e aí ele se levantou, porque ele pensou assim: eu não posso só orar, eu tenho que agir. E um dos grandes problemas que eu e Glauco enfrentamos foi o seguinte: Deus liberou uma palavra, Ele vai cumprir, e a gente pode ficar aqui, ó, tranquilo, esperando, vai acontecer, mas não é assim que funciona. Deus liberou uma palavra, sim, e a partir de hoje, Ele vai dar as ferramentas na sua mão, Ele vai te entregar estratégias, Ele vai te dar sonhos novos, Ele vai te dar ideias novas. A partir de hoje, o Senhor vai entregar na sua mão o que você precisa para você agir, porque Ele não vai fazer por você a sua parte, e nós entendemos isso. E foi um grande passo para a gente poder começar a sair do nosso problema. E assim como Neemias fez, ele agiu e ele foi buscar ajuda, não foi com qualquer um. Ele não foi ali reclamar com um amiguinho, ele não foi procurar alguém que não tinha a mesma fé que ele, alguém que não cria no mesmo Deus. Ele foi procurar alguém que podia fazer alguma coisa, porque o que adianta você ficar murmurando e reclamando, você vai ficar rodando no deserto e não vai chegar em lugar nenhum. E não foi isso que Neemias fez. E aí nós entendemos, eu falava até com o Glauco assim, eu acho que tem um excesso de fé, uma fé tão grande que a gente tem tanta certeza que Deus vai cumprir, que a gente simplesmente se prostrou e ficou esperando a palavra acontecer. E não é isso que Deus mandou a gente fazer. E aí nós começamos a orar, jejuar, buscar, porque não interessava a situação que a gente estava aqui, todo culto a gente estava aqui, entregando, servindo, como se nada tivesse acontecendo, porque a gente tinha uma palavra. Então, Deus foi entregando estratégias em nossas mãos. Gente, Deus levou jogadores de futebol para fazer lente com Glauco. Nossa clínica é no Barreiro, num lugar, assim, numa periferia, e vinha gente de fora, jogador de fora, que nem no Brasil estava jogando, para fazer lente com Glauco. O Thiago, que foi convocado agora para a seleção, foi Glauco que fez as lentes dele. Eu trato a esposa dele, ela está usando alinhador comigo. Quantas propagandas a gente fez para jogador de futebol? Nenhuma. Foi o quê? A mão de Deus, o favor de Deus. Então, quando a gente começou a buscar, se posicionar, obedecer, Deus foi entregando as estratégias nas nossas mãos. E aí, na época, eu trabalhava com um alinhador lá, importado, que se chama Invisalign. Mas, simplesmente, Deus me entregou a minha marca de alinhadores. Hoje, eu tenho na minha clínica uma produção própria de alinhadores. Eu tenho a minha marca lá. Eu já tratei mais de 200 pacientes com Invisalign. Mas, com a minha marca, eu já tratei muito mais. E a gente tem os resultados tão bons quanto. Eu tenho certeza que foram estratégias que o Senhor me deu. Porque se fosse por mim mesma, estava lá até hoje. Já tinha desesperado. E Deus vai dar as estratégias, Ele sempre dá, Ele vai completando no caminho, à medida que a gente ganha maturidade, que a gente está pronto para receber, Ele vai entregando para a gente. Então, nós temos que ser como Neemias, a gente não pode só orar. E no versículo 11, no 2:11,
E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Esse versículo eu acho ele muito importante. Porque quando Deus dá um sonho, quando Deus dá um plano, com quem que você compartilha? Porque às vezes você abre a sua boca antes do sonho se cumprir. E aí a resistência levanta, o inimigo levanta, a inveja. Para quem que você está contando seus sonhos? Neemias foi aqui, ó, em silêncio. Ele levou apenas poucos homens com ele. Homens que eu tenho certeza que tinham a mesma fé, criam no mesmo Deus e queriam fazer algo para ajudar ele. Não era qualquer pessoa. Era gente que estava ali disponível, disposta para guerrear junto. E é isso que vocês têm que buscar hoje. São nessas pessoas que vocês têm que confiar. As pessoas estão dentro da igreja, gente. A gente está confiando em gente errada. E aí agora eu quero que vocês fechem os olhos de vocês, só por um segundo. E comece a pensar nas brechas que vocês mesmos têm aberto. Quais são elas? Aleluia, Jesus. Quais são as brechas que vocês abriram nesse muro com as próprias mãos de vocês? Podem abrir os olhos. Será que as brechas são os conteúdos que você consome todos os dias? O que você está assistindo no seu celular? Será que as brechas é o seu Instagram, que está cheio de conteúdo semi-pornográfico e aí está tudo bem? Será que as brechas são você ficar vendo a vida de outra pessoa e sentindo vontade de viver aquelas mesmas coisas, invejando a vida dos outros? O que você alimenta dentro de você é o que vai crescer. Cuidado. Cuidado com o conteúdo que você está consumindo. Está parecendo que não é nada, mas é muita coisa. E para o Satanás é suficiente. Será que você está dando brechas no seu casamento porque não tem mais diálogo? Como disse o Glauco, você está vivendo com uma pessoa estranha dentro da sua própria casa. Você se ataca o tempo todo e a casa de vocês virou um cenário de guerra. É briga todo dia. Será que as brechas de vocês são na vida espiritual? Porque o que acontece, gente? A gente começou a se acostumar com os milagres. E aí a gente nem vê tanta coisa assim. Ah, só mais um ali que foi curado. Só mais um paralítico que levantou. Não, não é só mais um, não. É o poder de Deus que atua aqui, gente. Deus não está em todos os lugares, mas eu posso garantir, Deus está aqui. Deus está aqui nessa igreja. A glória de Deus é notável aqui a cada culto. E a gente não pode se acostumar. A gente não deve se acostumar. Mas existe uma frieza espiritual. A gente parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar e parou até de obedecer. Agora a gente tem os nossos pecados de estimação e aqueles ali a gente pode fazer. A gente aprendeu a conviver com eles. E tem também as brechas financeiras, porque muitas vezes a gente é desorganizado, não planeja bem, e aí a gente quer jogar para Deus uma responsabilidade que era nossa. E a maioria das pessoas faz isso. Foi nossa culpa. Não foi culpa de Deus, não. Foi nossa culpa. Foi irresponsabilidade nossa. E isso para mim foi muito pesado, porque eu sempre tive ali tudo planilhado, tudo organizado, mas a gente veio numa sequência de meses terríveis que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E por um tempo a gente chegou a ser até irresponsável também. E tudo que o inimigo precisa é de uma pequena brecha, porque ele entra ali e vai fazendo uma cunha. E aí aquela brecha que começou pequenininha vai se abrindo. E ele mesmo vai trazendo outras coisas, porque ele sempre vai trazer o que a gente gosta, o que é tentação para nós. Só que Neemias, ele se manteve firme, porque o objetivo dele era reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tinha um objetivo muito claro na mente dele. Quando a gente vê ali no versículo 18, quando Neemias vai com
o pessoal para começar a reconstrução. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele tinha dito. Então disseram, levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvi no Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Quando eles começaram a obra, os inimigos vieram rir deles, vieram zombar da cara deles, e vieram tentar trazer desânimo, porque é isso que Satanás faz com a gente. Ele só precisa desanimar a gente, e a gente não vai fazer mais nada dali para frente. E foi isso que os inimigos fizeram lá, tentaram fazer, mas Neemias, ele foi muito firme. No versículo 20, Neemias respondeu, então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Aleluia. E nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias não discutiu, não tentou justificar, ele simplesmente manteve firme na palavra, na promessa que ele tinha recebido. Porque quando a gente conhece Deus, a gente tem intimidade, a gente sabe que aquela palavra veio do Senhor. Aleluia. E a gente sabe que ela vai se cumprir. Então, Neemias andou firme na palavra. E quando você tomar uma decisão, irmãos, de servir a Deus, de mudar de vida, as pessoas vão olhar para você e não vão te reconhecer como essa pessoa nova. Eles vão lembrar do velho homem, eles vão lembrar daquela pessoa antiga. E eles vão falar, vamos ver até quando vai durar. Vocês acham que a gente não ouviu isso, não? A gente ouviu. Vamos ver até quando vai, porque eles zombaram da gente também. Mas a gente manteve firme na palavra. E eu digo para vocês, meus amigos, o tempo da constância, o jejum, a oração, a obediência vai fazer com que Sambalate, Tobias, todos os inimigos que ousaram tentar se levantar com vocês, Aleluia. tenham que ver que vocês prosperaram, que está de carro novo, que o casamento está restaurado, que os filhos estão de volta em casa, e vai ter viagem, e vai ter a glória de Deus manifestando na sua casa. E até os macumbeiros vão ter que converter, sabe por quê? Aleluia. Eles não vão entender, não, aqui. Nesse aqui eu não posso tocar, não. Igual aconteceu com Jó. Vai acontecer com vocês. Alguém vai fazer um trabalho, vai tentar amaldiçoar, mas não vai poder tocar. E ninguém vai entender nada, mas não tem problema, não. A gente é louco mesmo, a gente é doido mesmo. Ninguém precisa entender nada. Todo mundo vai querer até conhecer esse Jesus aí que você serve. Que ele parece muito bom. Aleluia. Ô, gente, desculpa um pouquinho aí pelo horário, a gente já está quase encerrando a palavra, mas não dorme não, que é muita revelação. Deus falou demais com a gente. É muito. Olha, no capítulo 3, aqui, coloca no capítulo 3, por favor. É o capítulo que os crentes não gostam de ler. Parece chato, porque parece ali que é uma sequência de nomes e não tem nada a ver. E quando você pede revelação do Espírito Santo, Deus te dá uma revelação em termos disso. Quando eu comecei a ler, parecia um memorial de honra. Pessoas que edificaram um muro são lembrados até o dia de hoje, mas Deus foi um pouco além comigo. Ele falou assim, tudo que eu faço é através da família. É assim do princípio e até nos dias de hoje. E o projeto do diabo é o quê? Atacar a família. Isso não é novidade. E aí, o mundo vem com um monte de lorota e sofismas. Feminismo, a mulher não precisa mais do homem. Um monte de sofisma. Isso está destruindo casamentos. Vai chegar um monte de mulher, 70 anos, sem casa, sem marido, infeliz, porque rejeitou. Vai ter um monte de gente, muitas das vezes os filhos, não querem seguir os conselhos do pai, porque o pai é brega, a Bíblia não existe, isso é lorota. Mas a palavra de Deus, ela nos protege. Então o mundo vem com sofismas. Ora, o povo está dormindo aí, ó. Acorda aí. Hã? Só 5 minutos? Meu Deus, vamos ter que fazer uma trilogia aqui. Então, quando nós identificamos o projeto do diabo de acabar com a família, na verdade, ele está querendo te amarrar de tal forma que você não tem
nem força mais para adorar, para orar, para profetizar. O diabo quer acalar a sua voz profética. É isso, que Deus criou tudo com o poder da palavra. E aí, põe a cara do pastorzão aí no monte. Esses dias nós fomos no monte, e eu aprendi algo muito poderoso. Eu aprendi isso, foi com o diabo. Aprendi com o diabo. Tinha um rapaz lá que a gente começou a orar, ele manifestou, e aí começamos a expulsar o demônio, expulsou, mas um ali continuou. Eu vou falar um pouco acelerado para não tomar o tempo, tá? E aí, quando o diabo começou a fazer a hora ali, começou a rir, fingindo que não estava me escutando, eu sabia que ele tinha que sair, eu sou um homem de Deus. E eu comecei a profetizar sobre esse rapaz. Eu comecei a declarar: vai viver a melhor fase do casamento, vai viajar, vai ser próspero. Ele parou de rir, ele... Cala a boca! Eu fui, você está me escutando então, né? Agora em nome de Jesus, sai. O diabo me ensinou o poder da palavra liberada. Eu parei de ficar brigando com o diabo, comecei a falar das grandezas de Deus, que Deus ia fazer na vida dele. Aí outra manifestou, de novo, fiz a mesma estratégia. E aí, eu vou colocar aqui em Juízes, vamos lá em Juízes, capítulo 15, no 10. Sansão tinha arrumado uma confusão ali. Ele pegou algumas raposas, colocou tochas de fogo, soltou nas plantações do filisteu. E aí, no meio daquela confusão toda, o próprio povo, eu não vou ler não, vou explicar. O próprio povo de Sansão amarrou ele com medo dos inimigos e entregou ele na mão do diabo, na mão dos inimigos. E muitas das vezes a nossa família é atacada de tão forma que você está aqui amarrado. Ou então é você que é o problema e está amarrando o povo da casa da sua família. E aí, quando Sansão foi amarrado e entregue à mão dos inimigos, no 12 vai dizer assim: e disseram-lhe: descemos para amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: jurarei-me que vós mesmos não me acometereis. E eles que falaram, dizendo: não vos fortemente te amarraremos e te entregaremos na mão deles, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram subir a rocha. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo. E as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou e feriu ela mais de 1000 homens. Eu estou falando de pessoas que estão aqui se sentindo amarradas, mas o Espírito Santo do Senhor, que a possuiu Sansão, e fez com que ele desatava todo o laço, é o mesmo Espírito que está aqui, te levantando, te ungindo de novo. E não importa se as coisas estão mortas ao seu redor. Sansão olhou ali, tinha uma queixada, para Deus já é o suficiente. O que tu tem nas mãos? É a fé? Então profetiza. Então lá naquele monte eu acrescentei isso, porque o poder de profetizar é a nossa arma. Meu Deus. Vou acelerar aqui, tem muita coisa, mas fica para a próxima. Não, nós já vamos finalizar. E voltando lá em Neemias, para a gente finalizar aqui agora. No versículo 4, no capítulo 4, versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Na outra versão da Bíblia que eu tenho, fala que tem muito entulho, de um modo que eles não podem edificar. Então, nessa noite, eu convido vocês para, antes de pensar em reconstruir qualquer coisa, remover esse entulho. E você sabe qual é o entulho. Porque para reconstruir, o terreno tem que estar limpo, plano, ele tem que estar adequado. Mas será que a sua vida não está cheia de entulho? E aí você sabe qual é
Quais são os entulhos? Quais são os perdões que você tem que liberar nessa noite? O problema é que as pessoas guardam tudo dentro de um saco e jogam nas costas e carregam esse peso aonde vai. E o problema é que elas ainda despejam esse peso em todo mundo que passa pelo caminho delas. Ou então pega o entulho, joga debaixo do tapete e vive uma vida de aparências, fingindo que está tudo bem. Mas não está nada bem. E nessa noite, Deus me trouxe aqui para dizer que está na hora de tirar esse entulho, essa sujeira, tudo que está te impedindo de avançar, porque com esse peso você não vai andar. Mas nessa noite esse peso fica aqui. Nós vamos fazer um corredor aqui e esse peso não vai passar com você. Essa pessoa que você está magoada, que você guarda no seu coração, essa noite ela fica aqui. Essa noite você não vai embora sem liberar esse perdão, sem tirar essa mágoa, essas feridas emocionais, essas tristezas que foram criando raiz de amargura dentro de você. Nessa noite, fica tudo aqui no altar. Você vai embora leve. E leve a gente anda mais, a gente vai mais longe, a gente caminha muito mais, a gente vai mais rápido. E a partir de hoje, vocês vão sair daqui leves, cheios da presença do Senhor. Antes da gente finalizar, que nós vamos fazer aqui um corredor de milagres, eu quero falar algo muito importante para a gente fechar o culto. No capítulo 6, do 15 ao 16, nós vamos ler. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu. Em 52 dias, eu estou falando de uma cidade que foi cercada com poucos homens, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram, e abateram-se muito, e os seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eu estou falando aqui que o inimigo vai cair de joelho diante de ti, com as mãos amarradas, para ser humilhado. A gente não amarra a boca dele, não, porque ele vai ter que liberar que o Senhor é Deus na sua vida. Aquele filho seu que dava trabalho, você vai ver ele com muita alegria, segurando um canudo na mão e dando para você, te presenteando uma viagem, te dando casa. Aquele casamento que estava destruído, vocês serão aqui líderes de casal com a gente. Quem aqui estava caído no financeiro, você vai prosperar e vai abençoar essa obra. Vai ser alguém tão generoso que você vai andar pelas ruas com dinheiro ali para abençoar os profetinhas das igrejinhas pequenas. É isso que Deus vai fazer. O inimigo está hoje atemorizado. Estão todos de joelhos, falando, só o Senhor é Deus, para se cumprir, que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então se posicione aí com meus amigos e irmãos. Deixa eu só contar o final da nossa história, que eu acho que eles estão curiosos para saber. Então, gente, no final das contas, pagamos todas as contas, porque o Senhor nos sustentou. E agora a gente já está em uma fase de investimentos. E agora a gente já está indo para outra fase. E tudo que o pastor bota aqui, a gente fala que a gente está dentro, porque Deus falou que a gente ia ser pilar da obra. E é para isso que nós estamos aqui. Glória a Deus! Pode subir o louvor. Coloca uma expectativa no teu coração, uma decisão. Faça um check-up espiritual. Tenha aí o seu diagnóstico.